Você em casa, IFP em movimento. Desde o início da pandemia da Covid-19, o IFPI vem trabalhando para garantir os seus estudos. Primeiro, foi implantado um projeto piloto, que foi desenvolvido de 11 a 22 de maio de 2020. Em seguida, o período de avaliação e consolidação das atividades remotas, que ocorreu de 22 de junho a 4 de julho de 2020. Esta fase foi muito importante, porque foi nela que incluímos um número maior de alunos e professores. Também pudemos avaliar as nossas ações desenvolvidas no projeto piloto e aprimorar aquilo que foi necessário. Agora, a substituição das aulas por atividades de ensino utilizando recursos digitais, aqui denominado atividades remotas, ocorrerá de 5 de agosto a 31 de dezembro de 2020. Isso é possível graças à Portaria 544 do Ministério da Educação, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus. No artigo 1º desta resolução, autoriza em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em cursos regularmente autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais como materiais impressos. Aqui vale ressaltar que não estamos mudando a nossa modalidade de ensino para a educação à distância, e sim adotando novas metodologias para garantir o ensino, para garantir os seus estudos. Isso é transitório, tanto que, no parágrafo 1º desse artigo, o período de autorização de que trata o capítulo se estende até 31 de dezembro de 2020. Baseado nessa portaria, o Conselho Superior expediu a Resolução 14 de 2020, que aprova a oferta de atividades pedagógicas não presenciais de forma excepcional e transitória, enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da pandemia de Covid-19. Baseado na portaria do Consup, na resolução do Consup, a Pró-Reitoria de Ensino expediu a Instrução Normativa 01 de 19 de junho de 2020. É a partir dessa portaria que vamos desenvolver o nosso tutorial. É a partir dessa portaria, dessa instrução normativa, que vamos entender o que é possível, o que não é possível de ser feito, como deve ser feito. Você deve estar se perguntando, como serão desenvolvidas as atividades remotas dessa fase, dessa terceira fase? Em linhas gerais, as ações já praticadas vão continuar. Estas ações são denominadas de sequência didática. Uma sequência didática, conforme a instrução normativa no parágrafo único do artigo 20º, orienta que uma sequência didática deve contemplar uma videoaula, que aqui nós conhecemos como slides comentados, e um exercício, que pode conter, em média, 5 questões, e pode ser divulgado em um artigo no formato PDF ou em um formulário eletrônico. Vale ressaltar que isso aqui é o mínimo que um professor pode desenvolver. Além disso, o professor pode utilizar outras ferramentas para promover o processo de ensino e aprendizagem. Também não podemos esquecer que a interação entre professores e alunos continuará ocorrendo por meio do fórum, no Classroom, grupos de WhatsApp, videoconferências utilizando o Google Meet e por e-mails. Aquelas ações que nós conhecemos no projeto piloto e na fase de consolidação irão se intensificar nessa nova etapa. Então, tudo será igual ao projeto piloto? Você pode estar se perguntando. A resposta é que a novidade nessa fase é que cada sequência didática que o professor
postar será computado como 3 horas aulas da sua carga horária semanal. Qual é a consequência prática disso? Dessa forma, disciplinas que possuírem carga horária total igual a 60 horas e 45 horas terão 2 sequências didáticas postadas por semana, enquanto que disciplinas de 30 horas terão uma postagem por semana. Isso é novidade. Não foi feito dessa forma no projeto piloto. Com essa dinâmica, podemos retomar o período letivo 2020.1, que encontrava-se suspenso, e finalizá-lo até o final do segundo semestre deste ano. Isto é uma boa notícia. Você deve estar se perguntando agora, com tantas disciplinas ocorrendo de forma remota, acredito que terei dificuldade de acompanhar os conteúdos. Pensando nas dificuldades que os alunos enfrentariam gerenciando tantas disciplinas na forma remota, o IFPI decidiu dividir o período de atividades remotas em 2 fases. Esta decisão permitiu diminuir o número de disciplinas que o aluno precisará gerenciar de forma remota. Como exatamente isso será feito? A primeira fase ocorrerá de 5 de agosto a 16 de outubro e cerca de metade das disciplinas estarão disponíveis para serem desenvolvidas e finalizadas. A partir de 19 de outubro até 22 de dezembro, a segunda fase será executada e as demais disciplinas estarão disponíveis para serem desenvolvidas e finalizadas na forma remota. No curso de licenciatura em matemática, as disciplinas foram divididas da seguinte forma: distribuição das disciplinas na licenciatura em matemática durante as atividades remotas. Para o primeiro período, nós temos 7 disciplinas sendo ofertadas nesse momento. Então, serão oferecidas 3 disciplinas, Geometria Plana, Filosofia da Educação e Metodologia Científica, na primeira etapa, e 4 disciplinas na segunda etapa, Introdução à Lógica, Leitura e Produção Textual, Elementos de Matemática 1 e Projeto Integrador. Em média, cada fase terá duração de 10 semanas. E as disciplinas de estágios supervisionados estão suspensas até o retorno das atividades presenciais, pois devido à natureza destas disciplinas, haveria um grande prejuízo se fosse ofertada de forma remota. No módulo 3, temos 6 disciplinas sendo ofertadas nesse momento. Assim, ficamos com Geometria Analítica, Política e Organização da Educação Nacional e Laboratório de Ensino de Matemática na primeira etapa, e Projeto Integrador 3, Cálculo 1 e Psicologia da Educação na segunda etapa. Devemos lembrar que muitas disciplinas foram iniciadas em fevereiro e a carga horária já ministrada também será levada em conta. Dessa forma, as atividades remotas servirão para dar continuidade a essa carga horária. No módulo 5 também temos 6 disciplinas, mas como temos estágio supervisionado, ficamos com apenas 5 disciplinas a serem ofertadas. Assim ficamos com Didática, Cálculo 3 e TCC 1 na primeira etapa e História da Matemática e Álgebra Linear na segunda etapa. E bem, assim como no presencial, algumas disciplinas poderão ser encerradas antes que outras. Isso depende de quantas aulas já foram ministradas na forma presencial e também de quantas sequências didáticas serão postadas. Mas as disciplinas da segunda fase só ficarão disponíveis a partir do dia 19 de outubro. No sétimo período, também temos 6 disciplinas, mas como temos o estágio, então ficamos com apenas 5 disciplinas para serem ofertadas na forma remota. E assim ficamos com Estruturas Algébricas, Educação e Direitos Humanos e Educação de Jovens e Adultos na primeira etapa, e Cálculo Numérico e Instrumentação do Ensino de Matemática na segunda etapa. Esta ação visa alcançar 2 objetivos: garantir a continuidade do período letivo e garantir que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de qualidade, pois colocando todas as disciplinas ao mesmo tempo ficaria um volume de atividades
e conteúdo muito grande para ser acompanhado desta forma remota, que é novidade para todos nós. Você deve estar se perguntando agora: e quem já participou do projeto piloto? Está automaticamente incluso nessa fase? Além disso, e se por algum motivo de força maior eu não puder participar desta fase, serei prejudicado? Nenhum aluno será prejudicado e também precisará registrar seu aceite com relação às atividades remotas, conforme previsto no artigo 4º da Instrução Normativa. Lá diz no seu parágrafo 1º: a solicitação de manifestação de aceite será feita por meio do sistema de gerenciamento de conteúdos, mediante envio do código da turma ao aluno pelo coordenador do curso. Parágrafo 2º. Após receber o código da turma, o aluno deverá cadastrar-se na sala, clicando no campo Participar da turma. O aceite se efetivará quando da matrícula na disciplina ofertada. Bem, esses itens eles são um caminho para aqueles alunos que ainda não participaram nem do projeto piloto, nem da etapa de consolidação. Para os alunos que já estão inseridos nas salas, foi feito um formulário eletrônico para registrar o termo de aceite desses alunos. Este formulário é o formulário de adesão às atividades remotas do curso de Licenciatura em Matemática do IFE Campus Cocal. Neste formulário você vai preencher o curso, o seu endereço de e-mail, o seu número de matrícula e seu nome completo. É importante que você use o mesmo e-mail que você está usando para acessar a sua sala do Classroom. Após preencher seus dados no formulário eletrônico, você será direcionado para essa guia, onde você irá assinalar a opção quanto ao seu posicionamento em relação às atividades remotas de ensino-aprendizagem. A primeira opção é aceito cursar na forma de atividades remotas até 31 de dezembro de 2020 todas as disciplinas em que estou matriculado no período 2020.1 associado ao curso de licenciatura em matemática, conforme quadro de distribuição apresentado pela coordenação do curso, que foi o quadro que eu apresentei anteriormente. A segunda opção é aceito cursar algumas disciplinas em que estou matriculado e quero escolher quais, conforme o quadro de distribuição apresentado pela coordenação do curso. Então, nesta opção é para aqueles estudantes que estão matriculados em períodos diferentes ou até cursos diferentes. E a terceira opção é não aceito cursar na forma remota as disciplinas em que me encontro matriculado. Esta opção é para aquele estudante que não quer cursar nenhuma das disciplinas que ele está matriculado na forma remota e quer esperar o retorno das atividades presenciais. Para o estudante que marcar a segunda opção, ele será direcionado para esse outro quadro, onde ele vai marcar o período em que ele tem disciplinas que ele está cursando no momento, ou a opção de ter disciplinas em mais de um módulo. Após escolher uma dessas opções, ele será direcionado para esse quadro, onde ele vai marcar as disciplinas que ele pretende cursar na forma remota. Aí aqui nesse exemplo tem todas as disciplinas do módulo 1. Após preencher, ele terá a opção de finalizar a escolha das disciplinas ou ir para um outro módulo. O preenchimento do formulário nos levará para 3 realidades possíveis. A primeira é aquela em que nós teremos 100% de adesão. Todos os alunos matriculados vão aderir à forma remota. Isto ocorrendo em uma ou mais disciplinas, as atividades e notas serão registradas diretamente no diário da disciplina, igualmente ao que é feito nas atividades presenciais. Mas, se em uma ou mais disciplinas específicas ocorreu uma adesão menor que 100%, entre 99% e 50%. Nesse caso, as atividades e notas serão registradas como projeto de ensino.
Posteriormente, o aluno dará entrada com o processo utilizando o certificado desse projeto, junto à coordenação, para a dispensa da disciplina. E temos uma situação que não gostaríamos, e seria uma adesão menor que 50%. Nesse caso, para aqueles que aderirem a um projeto com menos de 50% dos alunos matriculados, as atividades serão registradas como projeto de ensino, com carga horária menor que as disciplinas, e servirá apenas para registro de ATPA e PCCS. Não está tudo perdido. E o aluno que não aderir às atividades remotas, será prejudicado? Os alunos que não puderem ou não aceitarem aderir às atividades remotas não serão prejudicados ou reprovados nas disciplinas, mas terão que esperar o retorno das atividades presenciais para continuar as disciplinas que encontram-se matriculados no período 2020. E eles talvez não consigam acompanhar os demais colegas que avançaram na forma remota. Se você tiver mais dúvidas, entre em contato com o coordenador do seu curso, pelo grupo de WhatsApp, pelo fórum da coordenação virtual no Classroom. Sucesso e bons estudos! Você em casa, IFP em movimento.